Graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Pode se assentar, amados. Ficar na liberdade, né? Relaxados. Agradeço a Deus, né? Por estar aqui nessa noite. Agradeço o apóstolo Júnior, né? Pela oportunidade de poder estar aqui junto com vocês. Bispa Lídia, tá? Que Deus abençoe vocês, né? Confesso que tremi, né, quando recebi o convite para estar aqui, né, porque esses dois aí são exímios mestres, ensinadores, doutores da palavra, né, então, a gente sendo constrangido, né, mas estamos aqui, né, na dispensação do Espírito, para que o Espírito venha fazer o melhor. Hoje, graças a Deus, né, estamos aqui e minha esposa está ali, pastora Marileia, né, com a minha filha Ana Vitória, e com as minhas filhinhas do coração ali, né, Isabela e Radassa, né. Pastora Gisele também, né, que é responsável por essa união, por esse ligamento, né, graças a Deus, né, nós glorificamos a Deus pela vida dela, né. E fico feliz de ver a irmã Cátia Giovanetti aqui, né, irmã Cátia? Deus te abençoe, minha filha, né? Está no lugar correto, né? A presença de Deus é o melhor lugar, né? Queridos, eu quero trazer uma mensagem de Deus, né? Simples e descomplicada para a nossa vida, né? Está ali também Gabi, né? Pastora Marília, Júlia, né? Essa família abençoada, né? Que eu conheci, tive a oportunidade de almoçar com eles na segunda-feira, com elas, né? Glória a Deus, né? E o povo de Deus é assim, né? Se mistura, né? Parece que conhece faz tempo, né? Glória a Deus. É desse jeito, né? E nós rimos muito, né? Nós choramos até, né? Choramos, porque a presença de Deus, né? Ninguém resiste, né? Glória a Deus, né? Mas eu te convido a abrir a sua Bíblia nessa noite, tá? E no capítulo 5 do evangelista Lucas, tá? Doutor Lucas, segundo escreveu o doutor Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11, a palavra que todos conhecemos, né? Porque a Bíblia não tem nada novo, né? Mas ela se renova em nossas vidas sempre, né? Cada dia. Lucas capítulo 5, né? A partir do verso 1. Onde na minha Bíblia o tema é assim: os primeiros discípulos e a pesca miraculosa. Versículo 1. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Verso 4. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos perde, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros de outro barco, e logo os 2 barcos estavam cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelho diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque sou homem pecador.
pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, essa palavra aqui, creio que todos nós conhecemos, como eu já disse, a Bíblia, ela não tem nada novo, para a nossa vida. Quem já leu a Bíblia toda, então você sabe o que contém nela e o que não contém. Mas eu vim aqui falar algo especial para o meu coração e para o seu coração nessa noite. Algo que pode até mesmo mudar a sua ideia, o seu pensamento, pode te dar uma direção nova de algumas coisas que nós necessitamos. O que nós vemos aqui é Jesus, na margem de um lago chamado Genezaré, que era braço de um mar, braço de um mar que se formava um lago ali, que tinha 21 quilômetros de extensão por 12 de largura. Então, uma margem não enxerga a outra. E o que é interessante em tudo isso, que Jesus fez muitos milagres naquelas províncias à margem daquele lago. A gente vê Jesus fazendo milagres em Cafarnaum, em Genezaré, em Betsaida. Então são lugares ali que moravam pessoas à beira-mar, Onde tem água, tem gente. Quando você vai comprar, por exemplo, uma chácara, você quer de preferência na margem de um rio, na margem de um córrego, Porque isso, além de valorizar, isso vai te dar mais sustentabilidade, de vida. Então Jesus, ele fazia obra naqueles lugares, E nós vemos aqui que era uma manhã. Por que era uma manhã? Porque Pedro fala para Jesus: nós pescamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas nós vemos que naquela manhã Jesus já estava pregando e tinha muita gente que até o apertava, que até queriam aproximar de Jesus. Então, em todo tempo é bom se ouvir falar de Jesus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É bom nós ouvirmos falar de Jesus. Então Jesus falava, acumulava pessoas. Hoje nem sempre acontece isso. Hoje há uma grande inversão de valores que estão querendo desviar a nossa vontade de falar de Jesus, mas não vai conseguir, porque o Espírito Santo não deixa que isso aconteça. Queridos, então nós vemos aqui, nessa passagem bíblica, que Jesus pregava ali para aquela multidão. E Jesus observa 2 barcos à margem ali, e observa ali os pescadores que estavam naquele barco, que na ocasião era Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram irmãos, deveriam estar num barco, e Pedro no outro. Mas estavam pescando no mesmo lugar, próximos um do outro, para um dar cobertura ao outro. E de repente, tentaram ali a noite toda. Jesus os vê ali na margem, lavando aquelas redes, E Jesus, propositalmente, será que Jesus não sabia que eles não haviam pegado nada? Com certeza Jesus sabia. E de repente Jesus manda que aquele barco de Pedro, pede para Pedro: Pedro, dá para você afastar um pouquinho da margem da praia, para que eu fale de dentro do barco? Então Pedro aceitou de pronto o convite de Jesus, e cedeu o seu barco, e Jesus pregava dali, afastado da margem. Mas tudo era Jesus já fazendo algo diferente na vida daqueles pescadores. Porque Jesus já tinha os escolhidos para serem discípulos.
eles apenas não sabiam. Assim como Jesus já havia escolhido você para estar aqui hoje, como aquele Jesus já te escolheu para fazer a obra dele. Então nós vemos ali que quando eles estavam ali junto com Jesus, eles não percebiam nada, não tiveram discernimento de nada na primeira vista. E de repente Jesus pregou e termina a pregação, Jesus chama Pedro e fala: vamos para um lugar fundo, né? Vamos para o alto mar. Porque a intenção de Jesus é sempre nos colocar mais profundo, num lugar mais profundo. Sabe, profundeza significa, sabe o quê? Mais intimidade. O lugar que você vai buscar ali o que você precisa de verdade, né? Quando a gente tem problema, tem luta, aí a gente fica mais amigo de Jesus, não é verdade? Né? Então parece que a gente quer mais Jesus próximo da gente, a gente quer mais buscar a Jesus, a gente quer conhecer, que a gente até esquece o problema que a gente foi pedir e tem uma intimidade com Jesus. O bom de tudo é isso, quando a gente esquece o que foi pedir. Você esqueceu, você se entregou, você se aprofundou naquilo que você precisava, mas de repente você se esqueceu, sabe por quê? Porque você sentiu a presença do Senhor, você sentiu a presença do Espírito, e você sentiu aquela atmosfera espiritual, e você se encheu. E quando você se enche, aí você vai falar para o problema: se você quiser se resolver, você resolva, porque agora eu quero Jesus na minha vida. E essa é a parte boa, né? Cada um de vocês entraram aqui a primeira vez porque vocês tinham um problema, porque vocês precisavam de Jesus, vocês vieram buscar esse problema. Mas eu tenho certeza que o apóstolo e a bispa sempre lhe apresentaram o mesmo remédio, né? Que era Jesus para a sua vida. Quando Jesus chega, o problema tem que sair, né? Então as pessoas apertavam Jesus ali justamente porque queriam solução para os seus problemas. Elas queriam serem curadas e encontravam a cura. Umas chegavam depressivas, tristes e saíam alegres. Então quem procura Jesus sempre é transformado, a sua vida sempre se transforma quando você se aproxima de Jesus. Imagina quando Jesus te chama para um lugar profundo, quando Jesus te chama para a intimidade, quando Jesus te chama para o particular, sabe? O lugar profundo que Jesus falou para Pedro é o lugar que ninguém podia estar, ia estar só Pedro, João, Tiago e ele. Então quando Jesus te chama para um lugar profundo, Jesus quer falar em particular contigo. Jesus quer resolver o teu problema, mas Jesus vai te chamar para um lugar profundo. E de repente eles ainda sem entender, eles foram para o alto mar. Eles ainda sem entender, eles estavam com Jesus ali. A cabeça dos pescadores deviam estar pensando o quê, né, apóstolo? Pensando, o que está pensando? Poxa vida, nós estamos cansados, nós pescamos a noite toda, nós já estávamos lavando a rede, né? Agora esse camarada vem e nos coloca aqui no alto mar de novo, para quê? Eu quero ir embora, eu quero tomar meu café da manhã, eu quero ver minha família, eu quero descansar, né? Quando a gente está cansado, a gente projeta muitas coisas lá na frente, né? A gente quer ir embora para casa, a gente quer descansar, a gente dispensa muitas coisas. Às vezes nós precisamos dar atenção para aquilo que nos intercepta, e às vezes nós ignoramos tudo isso. Então nós vemos ali o quê? Que Jesus o chama e fala para Pedro: Pedro, lança tua rede nesse lugar profundo, para que você pesque. Sabe o que deve ter passado na cabeça de Pedro? Eu sou pescador profissional, eu pesco aqui nesse lago aqui há décadas, eu sei cada metro desse lugar aqui, onde tem peixe, onde que não tem. É assim que nós somos quando nós
nos achamos que somos expert em alguma coisa, né? É assim que nós nos achamos quando nós nos achamos o cara, né? Logo eu sou acostumado a fazer isso, eu sei fazer aquilo, tal, e parece que alguém quer me ensinar alguma coisa diferente, mas nós precisamos ter a humildade de ouvir. Nós precisamos ter a humildade de ouvir aquilo que por muitas das vezes uma pessoa simples, que parece não entender de nada, nos dá a instrução, mas nós precisamos parar e ouvir. E de repente Pedro ouve Jesus, né? Fala, não, lança a tua rede aqui, no mesmo lugar onde você pescou a noite toda, e agora você vai pegar peixes, né? E o mesmo lugar significa que nós não precisamos, muitas das vezes, mudar de ambiente para que as coisas venham melhorar, né? Como muitos pensam, às vezes a gente precisa trocar de igreja, né? Para as coisas virem mudar na minha vida. Não, a gente às vezes precisa mudar só o conceito da gente. A gente não precisa mudar de bairro, de cidade, de estado, de país, para que as coisas mudem na vida da gente. Quem tem Cristo, Cristo está contigo aonde você está. E aqui nesse exemplo nós observamos o que? Nós observamos que Cristo gosta de abençoar aonde você acha que você não foi abençoado, aonde as coisas não aconteceram, aonde parece que tudo não dá certo para você. É ali que Jesus quer chegar e te abençoar, porque Deus, Ele gosta de agir nas causas impossíveis e sobrenaturais. E por muitas das vezes a gente desiste do lugar, desiste do ambiente, desiste das pessoas, desiste de tudo para querer buscar recurso em outras coisas. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Eu quero te falar uma coisa. Não é mudando de ambiente que você vai ter sucesso. É no lugar profundo. É na intimidade. É na presença de Deus. É você se humilhando. É você reconhecendo. É você querendo estar próximo do Senhor. É ali que é o lugar que você será abençoado. Aleluias. Glória a Deus. E de repente, né, o que passa na cabeça de Pedro? Eu vou jogar a rede de novo aqui, eu só vou ter trabalho de novo, né? Mas é o Senhor que está mandando, mestre, né? Pela sua palavra eu lançarei a rede, né? E nós vemos, né, que Jesus gostava daquela região, de estar fazendo milagres naquela região, né? Então nós vemos Jesus fazendo multiplicação de pães e peixes. Nós vemos que Jesus gostava de peixe, né? Será que não era cuiabano Jesus, né? Gostava de peixe, né? Se ele tivesse aqui, ele estava lá no Bom Sucesso, fazendo a obra lá, né? Na rota do peixe, né? Então, queridos, nós vemos Jesus interessado em abençoar, interessado que aqueles 3 viessem a enxergá-lo como mestre, como Messias, porque Jesus não falava para ninguém, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o Messias, não. Ele simplesmente apresentava às pessoas aquilo que as pessoas necessitavam, e as pessoas faziam o conceito de quem ele era. Então nós vemos ali que Jesus diz aquelas palavras para Pedro, né? Joga aqui, lança a tua rede aqui. Pedro fala, olha, já pescamos a noite toda, né? Pedro só faltou bater no peito e falar, você quer me ensinar? Eu sei tudo de pescaria. De repente Pedro cai na humildade e fala, não, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então ali foi o sucesso de Pedro. Quando Pedro resolve obedecer as palavras de Jesus. E aí também é o nosso sucesso, quando nós resolvemos obedecer a palavra de Jesus. Quando nós resolvemos obedecer, quando nós buscamos estar próximo do Senhor, na intimidade com o Senhor, é ali que nós vamos novamente tendo sucesso na nossa vida, alcançando a graça,
alcançando a vitória, aproximando do Senhor. É ali que nós vamos nos reencontrando novamente, né? Às vezes a gente se encontra numa situação desfavorável, às vezes a gente se encontra em adversidades, nos entristece, nos aborrece. Claro, nós somos humanos, mas quando a gente se encontra com a palavra, se encontra com Jesus, quando a gente busca o Senhor nos lugares profundos, nós verdadeiramente teremos resposta do que nós precisamos. Se você quer respostas, é hoje que o Senhor vai te dar. Então nós vemos que Pedro, Tiago e João obedecem Jesus e lançam a rede onde Jesus fala. E ali nós vemos que eles tiveram o maior êxito, o maior sucesso de toda a sua pescaria. Por que que Jesus simplesmente faz isso com eles? Por que que Jesus não poderia, chamá-los de uma outra forma? Jesus, ele sempre cria situações para nos chamar a atenção. Você já reparou? Ele cria situações para que nós voltamos a atenção para Ele. Então Jesus, ele criou essa situação, Jesus que diz, sabe o que Jesus estava dizendo ali? Para aqueles pescadores profissionais: quem manda no mar sou eu. Quem manda nos peixes sou eu. Quem dá ordem para os peixes virem sou eu. Quem deu ordem para os peixes se esconderem na madrugada sou eu. Jesus quis dizer para eles: eu sou. Quis chamar a atenção deles, quis mostrar para eles que eles devem buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava apresentando o reino de Deus para eles. Jesus às vezes criou uma situação para que você entrasse aqui nesse templo pela primeira vez, para fazer um milagre na sua vida, para que hoje você estivesse aqui firmado e soubesse que Jesus é Deus na tua vida. É assim que Ele faz, Ele cria situações, irmãos. Por muitas das vezes nós não vamos entender agora, quando estamos atravessando, não é assim? A gente nunca entende, porque as adversidades são desconfortáveis na nossa vida. Elas são muito desconfortáveis, e nós às vezes nós queremos que aconteça agora, Eu quero orar agora e quero que já esteja resolvido. Mas não, eu preciso orar. Eu preciso buscar. Eu preciso buscar intimidade com o Senhor na palavra. Eu preciso jejuar. Eu preciso consagrar a minha vida. Eu preciso pedir oração para o meu pastor. Eu preciso ter uma cobertura. Eu preciso. Então Jesus quer que você entre nisso que muitas das vezes você esfriou. Muitas das vezes você abandonou. Mas você quer vitória todos os dias. Mas você não tem tido uma vida de compromisso diante de Deus. Às vezes os afazeres nos afastam da vida espiritual, sabia? Às vezes a gente acorda em cima de ir trabalhar, em cima do horário, e não ora e vai trabalhar. E vem a hora do almoço, não sabe nem dar graças a Deus. E a gente vai passando e achando que está tudo bem, porque eu venho no culto nas quartas-feiras, eu venho no domingo, então está tudo certo, Mas o Senhor, Ele quer uma vida espiritual sempre. O Senhor, Ele quer que nós sejamos cristãos aqui dentro. O Senhor, Ele quer que nós sejamos cristãos lá fora. Principalmente lá fora, É lá fora que é lugar de ser cristão. Aqui é lugar de aprimoramento. Aqui é lugar de você receber, de você se alimentar, de você se fortalecer espiritualmente, para que você leve o alimento. O raciocínio de ser cristão é isso. Então nós precisamos estar sempre buscando esse vigor na presença do Senhor. E o Senhor então, Ele chama a atenção daqueles pescadores, para que eles comecem a entender quem era Jesus, para que eles comecem a entender que sem Jesus eles não iam ter êxito mais nem nas suas pescarias. Mas eles entenderam algo melhor. Sabe o que eles entenderam? Eles entenderam que a partir dali eles não precisavam mais pescar, porque Jesus disse: agora vocês serão pescadores de gente.
Eles entenderam tão bem a mensagem que eles não foram mais pescar no dia seguinte, eles acompanharam a Jesus. Acompanharam Jesus e foram com Jesus. Escolheu os outros discípulos, foram com Jesus começar o ministério que Jesus já havia começado. Então nós vemos ali Jesus escolhendo seus primeiros discípulos. Jesus quer escolher os primeiros discípulos ali com excelência. Jesus faz milagres para que eles venham entender quem é Jesus, né? Então Pedro se encheu de tanto temor que Pedro se prostrou diante de Jesus. Pedro se prostrou diante de Jesus ali, falando: Senhor, não chegue perto de mim. Sabe por que Pedro disse isso? Porque a gente, quando se sente pecador, se sente imundo, a presença do Senhor nos constrange. Nós ficamos constrangidos quando nós deparamos com a santidade de Deus. Assim foi com Isaías. Isaías, quando Deus falou com ele, ele falou: ai de mim que vou perecendo, sou um homem de lábios impuro e habito no meio de impuros lábios. A primeira coisa que nós olhamos é para dentro de nós, nós olhamos as nossas imperfeições, as nossas falhas. Diante da santidade nós começamos a enxergar tudo que ainda precisamos melhorar. Mas nem assim o Senhor desiste de nós, como o Senhor não desistiu de Pedro. Nem assim o Senhor desiste de nós, dos nossos problemas, das nossas imperfeições. Ele quer sempre aprimorar a nossa vida, né? Por muitas das vezes nós temos uma falha, uma fraqueza, mas nós queremos esconder de Deus, né? Ou achamos que o Senhor está fazendo vista grossa para nós. Como assim, pastor Péricles? Pedro andava com espada o tempo todo. Jesus nunca disse para ele: Pedro, arranca a tua espada. Assim como o Senhor diz para mim e para você, né? Ele nunca vai cobrar das nossas fraquezas, mas nós precisamos saber que nós temos fraqueza e que nunca podemos esconder de Deus as nossas fraquezas, que Deus sabe todas as nossas imperfeições. Nós não conseguimos guardar as nossas fraquezas e viver uma vida cristã de santidade, né? Nós escondemos as nossas fraquezas do pastor, nós escondemos dos irmãos, nós escondemos das pessoas, mas Deus sempre sabe. E nem assim Deus não deixa de nos socorrer quando nós precisamos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Deus não nos abandona porque nós temos fraqueza, mas nós precisamos buscar sair de perto das nossas fraquezas. Nós precisamos às vezes abandonar o nosso eu. Quando esses pescadores pescavam e não apanharam nada, e Jesus os chama para pescar novamente. Muitas pessoas são excelentes profissionais nas suas áreas, são excelentes profissionais, mas às vezes coloco o eu na frente de tudo. Eu sou bom nisso porque eu fiz curso, porque eu estudei, porque eu sou inteligente, porque eu sou melhor do que os meus colegas, porque eu sou sábio. Às vezes isso é um mal para a nossa vida, onde nós não nos deixamos enxergar coisas maiores. Nós precisamos aprender a ouvir. Ouvir até os inexperientes. Nós precisamos descer. Nós precisamos entender que quando Deus nos chama a atenção, Ele quer nos abençoar. Quando Ele prepara algo diferente para a nossa vida, é porque Ele tem coisas maiores.
Nem sempre a adversidade é o inimigo que se levanta na sua vida, não. Muitas das vezes o cristão tem a mania de falar, que as adversidades, é a luta, é o inimigo que se levantou, é o inimigo que está tentando. Nem sempre, às vezes é Deus chamando a nossa atenção. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo de Deus. E eu vim aqui hoje profetizar na sua vida que a sua pesca vai ser maravilhosa. Que Jesus quer te pescar. Que Jesus quer te ordenar para que você lance a tua rede aonde Ele determina. Porque muitas das vezes nós ficamos calados aonde devemos falar. Às vezes nós nos calamos quando precisamos falar. Às vezes nós precisamos ir e ficamos parados. Então entenda, se o Senhor te enche para você fazer algo, faça. Faça, independente da sua posição, independente da sua situação, independente da adversidade que você está vivendo. Às vezes as coisas negativas não se resolvem em nossa vida, sabe por quê? Porque nós não percebemos o que Deus quer fazer através de nós. Você sabe o que eu acho bem interessante, apóstolo, na nossa vida cristã? Pelo menos comigo isso acontece, muitas vezes já aconteceu. Quando a gente pensa que a gente está muito ruim, cheio de problemas, e você sai para tentar resolver um daqueles problemas que você tem, que você acha que é quase insolucionável, Você acha que você vai sair por sair, não vai resolver, E de repente você se depara com alguém que está com um problema pior do que esse seu aí, entendeu? E esse alguém te vê como cristão, como sacerdote. Esse alguém te enxerga, sabe como? Com o brilho do Espírito Santo. Não importa se você é só irmãozinho, só irmãzinha. E essa pessoa pede para você: ora por mim, eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, Por muitas das vezes a gente está indo no médico com uma enxaqueca. Você se depara com alguém que já foi várias vezes, sabe por quê? Porque tem um câncer. Esse câncer é maligno. Os médicos já desenganaram, e aí? Essa dor de cabeça sua vai desaparecer. Vai ficar insignificante, perto daquilo que você encontrou. E quando a pessoa te pede ajuda, você vai se sentir útil. E a vontade nossa, sabe qual que é? É voltar para a igreja, voltar para casa, dobrar o joelho e orar, pedir perdão para Deus, falar: Senhor, eu estou envergonhado. Senhor, quando eu estou reclamando, que talvez amanhã eu não vou ter dinheiro para colocar combustível no meu carro, e tem alguém que além de não ter carro, está com a sua vida toda destruída. Então às vezes a gente murmura por coisas muito pequenas, que Deus permite nos colocar perto, diante de umas coisas grandes. E eu te falo uma coisa: se você tem uma enxaqueca e depara com alguém que tem um câncer maligno, eu quero te falar que Deus está falando para você: ei, você é meu instrumento. Você tem que pegar essa causa. Sabe, porque a gente fala:
Se Deus quiser curar, Ele cura, né? Mas Deus quer nos usar nessa terra. Tem coisas que só eu e você podemos fazer. Então o Senhor quer que nós interessamos. Como a passagem que nós vimos aqui, o pastor Márcio, né? Do bom samaritano. É aquilo, né? Deus quer que nós interessamos pelos problemas das outras pessoas, não importa qual seja o credo das pessoas, não importa qual seja a condição social dela, não importa qual classe ela pertença, o que importa é que Deus vai colocar sempre alguém na tua frente, para que você seja pescadores de homens. Deus vai colocar sempre alguém que precisa de você, que precisa da sua oração, que precisa da sua dedicação nos lugares profundos, para você ser um vencedor. Sabe por quê? Porque não tem coisa mais prazerosa do que você buscar a presença de Deus, de você trazer mais alguém para a presença de Deus, de você ter galardão com o Senhor. E às vezes nós resistimos a essas coisas. Não podemos. Nós precisamos povoar o céu. Não podemos. Às vezes Deus coloca essas pessoas na nossa vida, na nossa frente. Sabe por quê? Porque Deus tem um projeto na nossa vida. Deus está dando a oportunidade, assim como Ele deu a oportunidade para aqueles pescadores. Vamos lá para o mar alto. Vamos lá para o lugar alto, onde vai estar só eu e vocês. É esse lugar alto que Deus te chama nessa noite. É para que você esteja nesse lugar alto com o Senhor, porque o Senhor vai colocar coisas grandes na tua vida. Primeiro eles ouviram, depois obedeceram, depois foram para o lugar alto. E depois foram muito abençoados. Então é assim que o Senhor quer fazer na nossa vida. É assim que o Senhor faz na nossa vida. É que nós precisamos dessa intimidade com o Papai. Precisamos e muito dessa intimidade com Jesus. Precisamos muito estar nessa intimidade, a sós com Jesus. Fecha a porta do seu quarto e ora. Chora, clama, rasga o teu coração. Eu posso orar, bispo? Então vamos nos colocar de pé, por favor, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos e abre o teu coração. Abre o seu coração, porque hoje ainda será um dia de vitória na tua vida. Eu falo hoje porque o Senhor já está mudando muitas coisas em nossas vidas. Amanhã você só vai confirmar o que o Senhor já fez hoje na tua vida. Amanhã não vai ter, não tenha medo do resultado do exame. Aleluias. Aleluias. O Senhor me revela algo aqui que tem uma pessoa sofrendo muito por algo que ouviu, algo que descredenciou a tua vida, te desqualificou, melhor dizendo. Mas o Senhor manda te dizer que você é a menina dos olhos dele. Foi você que ele escolheu. Não se lembra das coisas ruins da tua vida. O Senhor está te curando agora neste momento.
Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, aleluia, Senhor. É forte tua presença neste lugar, ó Deus. Pai, eu venho aqui, Senhor, como profeta do Senhor, profetizar na vida dos meus irmãos, ó Pai. Se, meu Deus, aqueles que estão passando por adversidades, ó Pai, que eles venham entender que é só o Senhor chamando, que é só o Senhor, ó Pai, recobrando a tua atenção, meu Deus, porque o Senhor tem bênçãos maiores. Eu disse maiores, o Senhor tem bênçãos maiores para a nossa vida. Oh Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor venha nos encher, Pai, de teu Santo Espírito, meu Deus, para que nós venhamos entender, ó Pai, que diante de Ti, Senhor, não tem problemas, ó Pai, que sejam insolucionáveis, Pai, que não tem, Senhor, enfermidade incurável, meu Deus, sim, Pai, que não tem dificuldade financeira, Pai, sim, meu Pai, não tem dívidas impagáveis, ó Senhor. Eu venho aqui profetizar, ó Deus, que não existe, Senhor, famílias destruídas diante de Ti, Pai querido, que não existe, Senhor, casamento frustrado, que não existe, Senhor, nenhuma forma, ó Deus, dos filhos, ó Pai, abandonarem os pais, meu Deus, e dos pais abandonarem teus filhos, ó Pai. Eu venho aqui, Senhor, profetizar, ó Pai, sim, meu Deus, que a quinta-feira, Senhor, terá a resposta para todo aquele que crê, meu Deus, todo aquele que confia, Pai, todo aquele, Senhor, que for te buscar no lugar profundo, Senhor, já te encontrou, ó Pai. Em nome de Jesus eu profetizo vitória, cura, bênção, libertação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Derrama agora, Senhor, da tua Shekinah, Senhor, no meio do teu povo, Pai. Derrama do teu bálsamo, Senhor. Encha-nos, Senhor, da tua presença, Pai poderosa, Senhor. Oh Deus querido, Deus amado, aleluias. Santo é teu nome, Senhor. Santo és tu, Senhor. Graça nós te damos, Senhor, nessa noite, Pai, por esse santo culto, Senhor. Graça nós te damos, ó Deus, pela vida de cada um, Senhor, aqui que pôde ouvir a tua palavra, guardar no teu coração, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Jesus vai entrar no seu lar e vai mudar a tua história. Essa situação que você está vivendo é Ele chamando a tua atenção, porque hoje Ele vai te levar no lugar profundo. Ele vai resolver a sua situação. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte o Senhor. Glória a Deus. O Senhor não te esqueceu, não desistiu de você. Vá até o último instante. Lance a tua rede.